Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula aqui da Futura 360. Eu me chamo Gustavo e eu vou dar a aula de hoje. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre programação Python, já estamos na aula 06, se não me engano. E na aula de hoje, na aula passada nós finalizamos os exercícios, a lista de 8 exercícios que nós tinha feito, foram 3 vídeos para corrigir aquela lista, mas deu tudo certo. E na aula de hoje eu quero comentar um pouco sobre bibliotecas, sobre algo que nós usamos, introduzimos na aula passada. E na aula de hoje eu vou explicar melhor como funciona a biblioteca, sobre a diferença entre biblioteca e framework. E nós vamos ali dar uma pesquisada e vou mostrar para vocês onde achar, mais ou menos como que usa e tal. E vai ser um vídeo bom, beleza? Bom, desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ajude a divulgar para que alcance mais pessoas e essas pessoas também possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Agradeço e bora pro vídeo. Estamos aqui. Essa aula vai ser um pouco mais curta, ela não vai ter muito código nem nada. Acho que eu nem vou digitar muito, eu abri o editor de texto aqui só para deixar anotado aqui o que eu quero dizer. Mas, em geral, é o seguinte. A aula de hoje é sobre bibliotecas. Nossa, agora travou a língua aqui. E eu quero comentar sobre 3 bibliotecas, acredito que é uma as 3 principais, as mais usadas ou conhecidas aqui do Python. Tem muitas outras que são muito famosas. Eu resolvi trazer essas 3 aqui só para comentar também. Primeiramente, a diferença, acredito que você já tenha ouvido falar, biblioteca e framework, eu fiquei com essa dúvida por muito tempo, né? Qual que é a diferença entre biblioteca e framework? Bom, a biblioteca, assim como nós vimos na aula passada, ela te dá flexibilidade para utilizar ferramentas que você não teria essa possibilidade tão facilmente se fosse escrever o código totalmente à mão. Porém, quando você inclui uma biblioteca, você tem acesso a funções que te permitem ter uma flexibilidade e abrir mais a sua gama ali, né, seu arsenal de ferramentas para trabalhar ali em cima do código. Igual na aula passada, no exercício 8, nós vimos a função rangeInt, da biblioteca random, que eu deixei aqui na lista, que ela gera um número inteiro, gera um número aleatório inteiro. É uma função que pode ajudar a criar senhas ou fazer diversas coisas aí em diversas áreas da programação. Agora, framework, ele é quase que um molde, uma estrutura. Quando você utiliza um framework, você tem acesso, sim, a muitas ferramentas poderosas, mas você se limita. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma biblioteca random, ela te dá a opção de gerar números aleatórios, mas não te limita a nada. Agora, quando você utiliza um framework Django, por exemplo, esse framework ele vai ser usado para criar aplicações webs e nada mais, entendeu? É uma coisa ali que te limitou, te colocou dentro de uma caixa. Tem muitas funções importantes e interessantes lá dentro, mas você ainda está dentro da caixa. É basicamente isso. No fundo, os dois atribuem novas funções ao seu código. E os dois são muito importantes e muito utilizados na programação. Tem praticamente em tudo que você utiliza hoje em dia. Bom, bibliotecas. Vamos partir agora para as bibliotecas. Para você importar uma biblioteca, você precisa primeiramente ter ela no seu computador. A maioria, pelo menos. No caso, acredito que a Math e a Random não precise, não tenho certeza. Tem que pesquisar. Tem algumas que já vem padrão do Python. Eu sei que tkinter precisa. Mas eu vou ensinar também como que faz isso. Como você faz para ter acesso às bibliotecas? Você pode entrar na documentação do Python ou buscar no próprio Google mesmo, dependendo da sua necessidade. Eu preciso disso. Então eu preciso de uma biblioteca que faz isso. Se você não achar, você pode recorrer ao ChatGPT, perguntar o nome de alguma biblioteca que faz essa função que você quer. E no pior dos casos, se não existir, você
Não sei, cara, você vai ter que fazer na mão aí. Mas é muito raro não ter, tá? Então, assim, como que nós pegamos uma biblioteca de fora e importamos para o nosso código? Bom, nós temos duas formas. Nós podemos fazer simplesmente um import, e aqui o nome da biblioteca. Vai ser basicamente isso, é bem simples. Usa a palavra reservada import e utiliza o nome da biblioteca. Por exemplo, import mat. Pronto, está importado. Ou import random. Pronto, está importado. Ou import tkinter. Pronto, está importado. Bem simples. Ou você pode também fazer um from nome da biblioteca import nome da função. Você pode importar uma função ou algumas funções, né? Que você pode, por exemplo, fazer nome da função, depois nome da outra função e etc. Então aqui você pode importar por nome, por funções, para você não precisar importar a biblioteca inteira, igual é nesse caso. Aqui você pega dessa biblioteca e importa essas funções específicas. Como, por exemplo, eu posso fazer from random import rangeInt, igual nós vimos na aula passada. E estou importando só a função rangeInt. E a diferença também entre elas é que se você importar só a função, ó, se eu fizer import random, eu não posso chegar e utilizar a função rangeInt. Tá vendo que não existe? Eu vou ter que chamar random, e de dentro de random eu chamo rangeInt. Aqui tem um n, random, e dentro de random, ó, rangeInt. Viu? Ao contrário de quando eu fizer um from random import rangeInt, porque nesse caso eu não consigo acessar random. Agora eu só tenho acesso à função. Então ela limita ali o escopo para que, se for um código muito grande ou uma biblioteca, um framework muito grande, você não precisar carregar o seu código com tanta informação assim. Vamos supor que você só precisa dessa função. Então pronto, importo ela e uso só ela. Entendeu? Bem fácil. Vamos falar um pouco agora das funcionalidades dessa função. Eu vou abrir aqui o Google e vou ensinar você a pesquisar ela, pesquisar as funções e achar elas. Na verdade é bem simples. Bora lá. Bom, pessoal, chegamos aqui, ó, e é bem simples, como vocês podem ver. Eu só cheguei aqui no Google, né, no navegador, e pesquisei o nome da biblioteca e Python na frente. Pesquisando isso, o Google já me mandou aqui, ó, sem contar o copilot que apareceu, primeiro site, Random Generate Pseudo Random Numbers Python 3.3.3. Documentação do Python. Cliquei aqui e ele já me dá todas as informações que eu preciso dessa função. Tá vendo? Dá exemplos, ó, random só, ele gera um float, um uniforme, ele gera um float também, um expo variate, um intervalo entre sei traduzir o que é isso aqui, mas assim, posso traduzir por aqui, ou você pode tacar no Google Tradutor também. Então, assim, não tem erro, tá? Tá as funções aqui, tem exemplos de funções aqui, ó. É só tacar no Google e traduzir. Essa função random aqui, essa biblioteca random, eu já expliquei. Ela gera números aleatórios, ó. Generate pseudo random numbers. Não sei se eu falei certo ou não. Acho que é isso. Generate pseudo random numbers. Que gera números pseudo aleatórios. A biblioteca mat, como o próprio nome já diz, é uma biblioteca matemática. Ela
já tem funções matemáticas que não tem diretamente no Python. Como? Numbers, choose from, acho que é a combinação, isso. A combinação de n números escolhe k. Factorial é o n fatorial. GCD, greatest common divisor, máximo divisor comum. ISQRT, integral square root of a non-negative integer. Raiz quadrada inteira e positiva, tipo isso. E assim, muitas outras funções. Isso aqui eu tô traduzindo de cabeça. Se eu tiver traduzido errado aí, alguém me corrija nos comentários, por favor, mas eu acredito que seja isso. E é uma função assim que é bastante utilizada porque tem coisas aqui que não tem muitas coisas aqui dá para ver, né? Bastante delas, a maioria não tem no Python, por exemplo, trigonometria hiperbólica ou a normal mesmo. Tem coisa de cálculo, não sei onde está aqui, mas, por exemplo, eu consigo calcular integral e derivada. Deixa eu ver. Trigonometria, constantes, ó, eu posso pôr pi, Euler, né? Tau, o tau eu não me lembro ainda para que serve. Inf, que é infinity. NaN, que é not a number, que é bem comum no JavaScript. E também tem mais. Não são só essas aqui, ou se for, eu não estou achando. Tem, por exemplo, como calcular integral, derivada, limite, todas essas coisas. Muito bom essa função. E também é muito utilizada para análise de dados. E, por último, tkinter é uma função de interface gráfica. Eu usei bastante para projetos pessoais meus. Inclusive, eu tinha feito um softwarezinho de baixar vídeo do YouTube, que não tem anúncio, porque foi eu que fiz. E era muito bom, inclusive ele baixava playlists do YouTube, então eu só colocava o link da playlist, ele ia lá e baixava todos os vídeos em menos de, coisa de 130 vídeos em menos de 5 minutos, não, menos de 10 minutos ali. Aí acabou que derrubaram a função de baixar o vídeo no YouTube, eu nunca mais consegui fazer ela voltar. Mas, quem sabe no futuro eu não dou um jeito e gravo um vídeo aqui ensinando vocês também. Ensinando uma vez, vocês dão um jeito aí de continuar depois, porque vira e mexe, você arruma a função, ela cai. Ela funciona uma semana ali e de repente ela para de funcionar. Aí o YouTube meio que bloqueia, não sei como funciona. Aí eles têm que ir lá e dar um jeito de desbloquear. Mas assim, indo pro final aqui, tkinter é uma Python interface. É uma interface do Python. Ele gera imagens. Eu não sei se vai ter imagem aqui de como funciona. Acredito que não. Mas deve ter aqui nas imagens do Google. Ele gera imagens para o Python. Você consegue criar interfaces gráficas dessa forma aqui. Então, também é uma biblioteca bem útil. Não é tão... Acredito que não seja muito usado profissionalmente, mas para projetos pessoais é fácil, não é muito complexa. E tem aquilo que você vai querer usar. Não é muito difícil assim, não tem tanta coisa, mas tem o essencial, eu acredito. Certo? Eu acredito que essas são algumas bibliotecas, tem muitas outras, eu deixo a seu critério, você tiver curiosidade, vai procurando aí. Você pode entrar só na documentação do Python mesmo, e vai ter as bibliotecas, vamos ver onde fica. Library. Vai ter muitas bibliotecas aqui, você pode dar uma olhada aí, procurando as bibliotecas e criando esses projetinhos aí conforme você vai aprendendo e criando, dando vontade assim, você vai criando. Beleza, galera? Acredito que foi isso o vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. É um vídeo mais teórico, né? Com menos código, menos programação na tela. Mas é um produtivo e muito importante, é muito utilizado. Acho que não tem como você trabalhar num projeto profissional e não utilizar bibliotecas nele. A não ser que seja ali um scriptzinho para alguma coisa dentro da própria empresa, mas profissionalmente mesmo, assim, acredito que sempre vai usar um framework, uma biblioteca. Sendo humilde ainda, porque normalmente é mais do que um.
Então, aproveitem, estudem bastante, pesquisem e vai aplicando aí nos seus projetos, dá vontade de criar tal coisa, pesquisa como faz. É assim que se aprende programação, foi assim que eu aprendi. Eu nem fiz aula, na verdade, eu aprendi tudo por conta, vendo vídeo na internet e tudo mais. Então, assim, quero instigar vocês a procurarem e tentarem fazer o seu próprio projeto. Deu vontade de fazer tal coisa, pesquisa, tenta fazer por conta, não deu, vê alguém fazendo, repete e vai decorando e vai aprendendo, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você puder ajudar nosso canal, compartilhe, deixa o like, se inscreva, ajuda a divulgar, chegar em mais pessoas. Eu sei que eu fico repetindo isso, mas é muito importante para nós. Não custa nada, é um pouquinho só do seu tempo. Então, se você puder mesmo contribuir, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.